Eu agradeço a oportunidade de poder fazer parte desse grupo onde a gente divulga a mensagem espírita, que é essa mensagem confortadora, porque o espiritismo, ele é o consolador prometido por Jesus. E quem precisa ser consolado? Toda a humanidade. Porque o espiritismo é uma doutrina maravilhosa, que ela vem nos dizer que a morte não existe. Ela vem nos dizer que Deus não é vingativo, não é cruel. Deus é o nosso verdadeiro Pai. E hoje o estudo será com o tema caridade. E esse tema é muito confundido na sociedade. Supomos, às vezes, né, por falta de estudo, por falta de mesmo interesse das coisas maiores, das coisas das leis divinas, achamos que a caridade é simplesmente aquela mão que estende, né, aquilo que sobra dos nossos cofres, dos nossos bolsos, e a gente faz uma troca com Deus, né? E a gente vai estudar hoje que é muito mais do que isso. Existem os degraus, né, de entendimento, todos eles são válidos e necessários. Porém, a verdadeira caridade é algo mais profundo, algo maior. Será que é possível, tem a mesma facilidade de a gente fazer caridade com aquela pessoa, né, menos abastada financeiramente, com o mais pobre é mais fácil fazer caridade, e o mais rico precisa, será da caridade? É uma questão que queremos levantar hoje. E nem sempre a caridade ela envolve as coisas materiais, e a maior caridade ela realmente não envolve. Então eu vou colocar aqui o meu PowerPoint. Há pessoas que desejam saber só por saber, e isso é curiosidade. Saber o que, gente? As coisas de Deus, as coisas da caridade, a lei de Deus. Então, há pessoas que elas se interessam pela religião, etc., só para saber, por curiosidade, né? Ou melhor, só para saber. Isso é uma curiosidade, simplesmente. Outras, né, para obterem fama. Isso é vaidade. A curiosidade, gente, ela não é ruim. Eu mesmo entrei pela doutrina espírita pela curiosidade, porque eu não tinha, assim, uma pessoa da minha família, quando eu nasci, que fosse espírita. Em hipótese alguma. Tinha a Roseli, que é a tia da Raquel, irmã do Espartaco, que é o filho dos fundadores da nossa casa, por acaso, né? Nada por acaso, gente. E aonde ela vivia me falando sobre reencarnação, sobre vida após a morte, e como a gente é um espírito, todos nós que somos viajores cósmicos, então eu tenho certeza que essa entrada minha na família, da Roseli e da Raquel, já era um compromisso, já era uma oportunidade de eu conhecer as coisas espirituais. Então a curiosidade ela foi salutar para mim, assim como para muitos dos que estão aqui, né, com a gente conversando hoje. Agora, tem aquelas pessoas que querem a fama, mas aí vocês vão falar, mas fama, como assim? Para que querer fama? Porque a pessoa ainda não entende as coisas, como funcionam as leis de Deus, então elas querem destaque. Vocês já observaram aquela pessoa que às vezes ela é convidada para um trabalho, ou melhor dizendo, para exercer um cargo, seja na casa espírita, né, seja em outra religião qualquer, e a pessoa gosta de, né, eu brinco sempre assim, aparecer na foto, né, então vai lá fazer a foto da diretoria, a foto, né, de quem ajudou, e a pessoa gosta às vezes de fazer a foto dando a cesta básica, né, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ela está querendo recompensa da sociedade, ela está querendo ser uma exposta, né, na sociedade. E até a pessoa que fala na tribuna espírita, muitas das pessoas, elas estão preocupadas em aparecer na fita. Elas não estão preocupadas em fazer a reforma, em levar a mensagem, né, a codificação espírita e de outras religiões também, né? Então isso é simplesmente uma vaidade, mas são os degraus, né? Porque se ela começa a conhecer por curiosidade, depois ela, se ela estiver preocupada com a fama,
mas ela vai aprender de alguma maneira, e aquilo lá vai ser agregado ao conhecimento dela de alguma maneira, mas é simplesmente vaidade, né? Outras é pela questão financeira, gente. Será que existe isso? Olha, a gente sabe que tem. E não vamos falar de evangélico, nem de católico, nem de espírita, é do ser humano. O ser humano ainda é muito tocado pelas coisas materiais. Nós, eu, vocês, somos tocados por aquilo que diz da matéria. Só que se a pessoa está interessada em ganhar as posses materiais através desse conhecimento, então o que acontece? Vira um negócio, né? Não tem aquela brincadeira que eles falam, pequenas igrejas, grandes negócios? Será que a gente não está envolvido no meio religioso para querer um destaque, uma fama e ter alguma coisa em troca? A gente que é espírita, que a gente estuda, tem que ser preconizado a gente não ter nada, nenhum tipo de benefício a troco da doutrina espírita. Porque, de repente, eu faço lá uma exposição, a Laíde, qualquer um de nós aqui está capaz de fazer essa divulgação da doutrina, aí a gente acaba ficando em destaque. Aí daqui a pouco eu vou lá num comércio, né? Você me conhece, né? Eu quero levar algum tipo de lucro. Então vamos tomar cuidado, gente, para que isso não aconteça, tá? Agora aqui, outras, elas querem ser edificadas, elas querem mesmo agregar à sua base conhecimentos para que aquilo faça parte dela, o entendimento. Ela não está preocupada em negócio, em fama e nem em curiosidade. Então, falou, e aqui fala assim, Santo Agostinho, e isso é prudência. É prudente a gente se precaver, né? A gente aumentar a nossa bagagem de conhecimento em todas as áreas, né? Então, isso é prudência. Agora vem para fechar com chave de ouro, né? Vou parar aqui. Outras para se edificarem, outras para edificarem os outros, ou seja, outras pessoas, elas procuram mesmo conhecimento, elas procuram crescer, absorver aprendizados das leis divinas para poder ajudar a sociedade de uma maneira geral. Olha que bênção, né? A casa espírita, ela é assim, essencialmente, tem que ser assim. Nós não queremos, em absolutamente nós da direção e participantes de uma maneira geral, nós não estamos preocupados com as pessoas que elas enchem os salões, que elas enchem as lives, para ter alguma coisa, para ter destaque, né? O espiritismo não. A gente quer apenas levar aquilo que para nós fez muito bem, a gente quer levar para o próximo. Porque se fez bem para a gente, com certeza vai fazer para os outros, né? Então, aí Santo Agostinho fala, isso é caridade. Vamos para o próximo slide aqui. O que é preciso para ser salvo, né? Então, essa passagem aqui, né? Que é muito interessante, né? De Jesus. Tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigaram. Estive nu e me vestiram. Estive doente e foram me visitar. Estive na prisão e foram me ver. Né? A parábola do bom samaritano. Como agir? Se colocar no lugar do outro. O que você gostaria que o outro fizesse a você? E eu vou pedir a liberdade, vou tomar a liberdade de dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Então, um dia eu saí cedo para trabalhar, eu trabalhava no comércio de padaria, e eu saí em torno de 4h30 para começar meu dia, né? E vocês não acreditam, eu fui ligar o carro na garagem da minha casa, o carro não pegou, acabou a bateria. Agora pensa bem, eu 4h30 da manhã, com o carro, né, sozinho, né? Aí minha garagem tem uma rampinha, eu peguei, dei uma empurradinha, corri, você já viu aquelas coisas, parece coisa de desenho, pegar pau, eu corri, fui lá, não deu certo. Vocês não acreditam quem me socorreu, né? Quem me socorreu? Foi um morador de rua. Eu moro em frente a uma pracinha, e um morador de rua viu meu desespero, e um senhor de idade,
Ele falou, vai lá que eu dou uma mãozinha para você. Cara, ele foi lá, gente, deu um empurradinho, o carro pegou de primeira. Olha que maravilha. Um morador de rua fez caridade para mim, tá? É uma caridade moral, é uma caridade material. Eu acho que é uma caridade aquilo que a pessoa faz na hora que você precisa, não tem nome. Então é muito bacana. Outra coisa que aconteceu comigo, gente, é ruim de ficar dando exemplo da gente, mas eu acho válido isso para a gente aprender. Então eu tinha lá meus 10 anos de idade, eu cheguei em Itajubá, e o pessoal aí não vai saber onde que é, mas lá eu estudava no Major Pereira, e lá na avenida tinha uma subestação de ônibus. E eu morava bem mais longe, né? Meu pai gostava da zona rural. E minha mãe sempre dava o dinheiro para me tomar um lanchinho, etc. E eu gostava de passar no bar Mineirão, não sei quem conheceu, a turma da velha guarda, e aquele calorão, né, final de ano, eu gostava de tomar uma água com gás, um copão duplo, assim, gelado. Nossa, aquilo lá para mim era o must, né? Tinha aquelas garrafas que tirava a rolha, hoje a fiscalização nem deixaria vender isso, né? E eu fui lá e eu sabia que a passagem de ônibus era um valor X, deixei separadinho no bolso aquele valor, fui lá e tasquei um copão de água com gás, geladinho, beleza. Fui lá na subestação, gente, comprar passagem. Chegou lá, a moça falou, a passagem subiu. Nossa, eu tinha 10 anos, tímido igual não sei o que, gente. Porque a criançada da nossa época era mais tímida do que hoje. Hoje a criançada é mais ativa, né? E eu ficava olhando pro dinheiro na minha mão, assim, ó. Eu ficava contando dinheiro, contava, empurrava para lá, mas o dinheiro aumenta, não tem jeito. Um soldado do batalhão viu a situação, falou, quanto tá faltando para você? Eu fiquei com vergonha dele, falei, quê? Ele falou, quanto que tá faltando para você inteirar a passagem? Aí eu falei lá, sei lá, R$1, não lembro mais quanto que era, né? Aí ele pegou, tô aqui, falou, mas eu não vou pegar, como é que eu vou te pagar? Eu falei, que isso, rapaz, pega esse dinheiro aí. Olha, você vê, isso ficou marcado, eu tinha 10 anos de idade. Então a gente observa que a gente muda as coisas na vida das pessoas. Então, quando acontece isso com a gente tem que levar para frente, sabe aquela corrente do bem? Eu não vou ficar contando mais, senão ficar chato, né, gente? Ó, Jesus, tá, gente? Jesus é o espírito modelo e guia da humanidade. Em verdade, eu digo que todas as vezes que fizerem a um desses pequeninos, foi a mim que fizeram. Olha que maravilha, gente. Jesus, ele tem o poder de mudar a humanidade, de ser um divisor de águas. Não só quando ele veio, hoje, 2021, 2050, 2100, ele é o divisor. Porque quem entender e começar a se esforçar para praticar o que Jesus nos ensina, eu não falo nos ensinou, ele nos ensina. Vamos fazer a mudança da humanidade. Depende única e exclusivamente do nosso esforço. Aí diz, né, o homem justo, né, a caridade e a humildade. E o homem mau, o egoísmo e o orgulho. A humildade, esse exemplo que eu dei aí, que eu recebi essa ajuda, é uma coisa que toca muita gente. Porque a gente tem que ser humilde até para receber. Uma criança é mais simples, mas às vezes um adulto é mais difícil dele receber. Então, o homem justo é aquele que faz de uma maneira a não ser orgulhoso, né? Ele não espera ficar cheio de gente olhando e falar assim, olha aqui, ó, vou ajudar esse derrapado aqui, ó, o que você está precisando aí? Não, dá com a mão esquerda sem que a direita saiba, porque senão perde o mérito, gente. É errado ter a fama. Você está ajudando, já é um ponto positivo. Mas você quer a recompensa dos homens ou a recompensa de Deus? Toda ajuda, ela é meritória. Mas para que ela faça aquele efeito de abastecer as nossas baterias, ela tem que ser feita com verdadeira caridade, tá, gente? Isso é difícil, não é fácil não, gente. Não basta uma virtude passiva. Gente, isso aqui fecha o assunto. Não vai fechar porque tem muita coisa hoje. Mas isso aqui é um divisor no assunto. Não basta uma virtude passiva. É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, gente, basta você ficar quieto. Cruza os braços, né? Fica indiferente que as coisas e deixa acontecer.
E, olha, essa parte aqui desse estudo, ele é muito interessante quando a gente associa com aquele outro estudo que eu fiz sobre as palavras, né? Porque a gente não ficar quieto, não ficar indiferente, não quer dizer que eu vou ter que ofender as pessoas, que eu vou ter que radicalizar as pessoas, né? Não, então eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou do Vasco, eu sou do Corinthians. Não, gente. É a gente agir imaginando como Jesus agiria. Jesus chegou lá para os grandes dominadores da época e ele enfrentou assim de peito aberto e chamou exércitos. Não. O que ele fez? Ele se comportou de acordo. A revolta dele foi através do exemplo, o exemplo positivo. Então, quando a gente vê alguma coisa, seja no Facebook, seja no dia a dia, né? Tem um rapaz que me contou uma história uma vez, que ele estava andando pela rua e ele observou uma moça, ela estava sendo atacada. Ela estava sendo atacada. E o que ele fez? Ele entrou no meio da conversa, porque ele viu aquela moça como filha dele. Então, ali é o momento em que ele teve mesmo que ter uma ação mais, vamos dizer assim, mais material, né? Ele precisou entrar no meio daquela confusão. E aí, quando ele entrou no meio daquela confusão, o que aconteceu? Os vizinhos estavam com as janelas fechadas, olhando tudo. Já viu o pessoal, quando começa a ver uma coisa na rua, olha tudo para os cantinhos e tal? Eu me incluo nisso, a gente olha, a gente é curioso, gente. Não vamos falar que não. Nós estamos indo no início aí da escala evolutiva. Mas ninguém fez nada, gente. Aí depois que o rapaz tomou aquela primeira, né, iniciativa, o que aconteceu? Todo mundo, isso mesmo, moço, ele estava tampando o nariz dela, não deixando ela respirar, não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo surgiu, entendeu? Mas precisa de uma pessoa para dar o primeiro passo. Então estava lá, todo mundo vendo, mas todo mundo ficou acanhado. Olha lá, ó. Estava quieto, indiferente. Estava até vendo tudo, mas estava quieto. Né? E depois ele ficou sabendo que aquele rapaz era um dos irmãos do dono de um tráfico lá de cima. Não importa, gente. Se você morrer ajudando os outros fazendo o que é certo, eu não quero morrer, mas é melhor do que você passar numa dessa, a moça morreu, você passou e podia ter feito alguma coisa e não fez, né? Então, às vezes, a espiritualidade, ela conta com a nossa presença, fala assim, não, a Rita vai passar lá, a espírita, ela vai dar um jeito. A Laíde vai passar lá, o Eduardo vai passar lá, mas passa, vai pro lado, vai embora. Perdeu a chance, né, gente? Quem passa direto perde a chance. E já perdemos muitas vezes a chance. Aí tem um pouquinho sobre caridade material e moral. A material, ela consiste em auxiliar os nossos irmãos que passam pelo momento difícil da pobreza. É dar o alimento para quem tem fome, o agasalho para quem passa frio. Gente, fome é triste, viu? Se o almoço atrasa meia hora, isso não é fome, não. Isso é mania de comer. A fome é diferente, gente. A fome não espera, né? O agasalho, para quem passa frio, gente, todo mundo já passou frio, né? Esquece de levar blusa. Enfim, amenizar o quanto possível, né? As dificuldades materiais, né? Das pessoas que sofrem, né? Agora, a caridade moral. Essa, ela consiste em se suportarem umas às outras. Gente, suportar aquela pessoa difícil, né? Só que às vezes aquela pessoa difícil é você, né? Ela não, né? A gente acha que é ela, né? Saber calar, né? Fazer de surdo quando você for escarnecido ou zombado. Não dar importância quando for humilhado por alguém que, né? Erradamente se supõe superior. Mas a pessoa se acha dono da verdade, tal, e na realidade não é isso que acontece, né? Mas a gente fica quieto, um dia ela vai perceber. Né? Por todos esses princípios em que consiste a caridade moral, é para nós a mais difícil de ser praticada, mas é a que mais aproxima de Deus o homem. A caridade moral, todos podem praticá-la, nada custa, tanto o rico como o desprovido. Gente, só fechar a porta, dá licença. Olha lá, ó. Qualquer um pode praticar, o rico ou o pobre. Por quê? Ele pode, por pensamento, por palavras, por ações, fazendo uma prece, gente.
Hoje, todos estão tristes com a notícia, né? Daquela cantora Marília Mendonça, né? Que sofreu um acidente de avião. Olha para você ver. Vamos fazer uma prece para ela, gente. Vamos pedir para que os mensageiros de Jesus confortem a família, confortem ela, né? A gente sabe que nada acontece à toa. Quando a gente tem essa visão do Consolador prometido, a gente não é que o espírito não gosta de sofrer, não. Ele procura entender a necessidade que temos de crescer. Eu faço uma analogia simples, né? Que às vezes a gente entende mais com as coisas simples do que com as coisas mais complexas, né? Por exemplo, se você tiver que fazer uma cirurgia, né, de apendicite, né? Nossa, você vai para o hospital morrendo de medo. Será que eu vou morrer na mesa? Será que vai suturar? Será que não sei o quê? Aí você vai lá e faz a cirurgia. Toma anestesia geral, tem né, o retorno da cirurgia, da anestesia e tal. Passa uma semana, né, vamos falar um mês, não tem mais nada. Aí você olha para trás e fala, foi fichinho de lá, né? E é isso, gente. É lógico que devido, né, mantido as proporções, né, quando a gente olhar para a encarnação no tempo passado, a gente vai ver que mais ou menos é por aí, gente. Aquele momento difícil, aquela cirurgia que nós fizemos, foi bom porque ela não deixou o nosso corpo ter problemas maiores lá na frente. Ou seja, aquela dificuldade de hoje vai ser bom para não deixar o espírito ter problemas maiores lá na frente. Porque o corpo nosso é um empréstimo divino, que tem que ser conservado como se fosse eterno, gente. A gente sabe que não é, mas a gente tem a obrigação, para não ser recebido na espiritualidade como suicida, mesmo que indireto, temos que cuidar do corpo, temos que fazer todo o necessário para cuidar do espírito, porque, né, mente sã e corpo são, né? Tá, gente? Olha lá, pela ação, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, como Jesus nos ensinou, né? Eu pus alguns exemplos aí simples que eu peguei na internet, umas fotinhas aí. Fazer uma visita no hospital, um trabalho voluntário, né? Com crianças aí, né? Abraçar pessoas, doar cabelo, brinquedos, roupas, sangue, gente, ó, doar sangue. Aqui em Itajubá logo vai ter, né, o Hemocentro. Sou louco para doar sangue, eu já tive a vida salva por uma doação de sangue de um pedreiro. Eu tinha 10 anos, antes de vir para Itajubá, eu fiz uma operação da amígdala, aquelas operações que o médico fala que sai de tarde, quase que eu não saio, gente. Aí o que aconteceu? Na hora fizeram o meu exame de sangue lá, né, SUS, né, já viu como é que é, nem sabia o tipo de sangue que eu tinha, né. Aí eu recebi a doação, e minha mãe, muito curiosa, foi ver de quem que era de um pedreiro, né, interessante, né. Pergunta do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade? Essa aí eu acho que todo espírita sabe de cor, né. Eu confesso que eu tenho uma siglazinha para decorar, né, que é o tal do BIP, né. Vamos lá. Benevolência para com todos. Ser bom para com todos, gente. Porque a gente ser bom para quem é bom com a gente, isso aí é educação, né? Obrigação, desculpa, não é educação, é obrigação a gente ser bom com quem é bom para a gente. A gente ser bom para quem não é tão bom com a gente é uma questão de educação, gente. Porque a minha educação não pode depender da do outro. Se uma pessoa me trata mal, eu sou obrigado, né, pela ética, né, humana, a tratar ele bem também. Mas temos que tratar todos bens, todas as pessoas bem. Quando tratamos todos bens, o retorno volta, imediato. Hoje, por acaso, eu estou dando muito exemplo meu hoje, viu, gente? Me desculpem, tá? Mas é que essa questão da caridade, ela tem que ser exemplificada. Não que eu esteja sendo de exemplo, estou falando exemplificada de uma maneira para a gente entender o que eu quero falar, né? Pela minha dificuldade, às vezes, de expressar. Eu estava indo no trânsito hoje, eu passei, sabe quando você olha a moto assim, você vai dar, eu passei e o cara se sentiu assim, né, vamos ver, invadido, né, talvez ele estivesse certo, ele estava na preferencial na moto, né, aí deu aquela buzinada, eu vi que ele ia me xingar, que eu fiz um positivo para ele com a mão assim, ó, acabou a conversa, aquilo lá pode dar morte, acabou a conversa, gente, ação e reação, né, aquilo é ação e reação, porque aconteceu na hora, no momento, né, tem causa e efeito que dura, né, encarnações, agora a ação e a reação vem na hora. Experimenta eu xingar ele, falar um palavrão. Coitado do motoboy, gasolina o preço que tá, né? Ele precisando para comprar gás, né? E um cara lá entra na frente dele, pô, né? Aí ele tá nervoso, né? Olha lá.
como Jesus, tá, gente? Indulgência para as imperfeições dos outros. Ou seja, se a gente vê alguma coisa nos outros, vamos ser indulgentes. Vamos pensar assim, olha, se eu não fiz isso hoje, eu posso ter feito no passado. Chico Xavier falava isso, né? Andaram fazendo uns boatos dele aí, etc. Chico falava assim, olha, se eu não fiz nessa encarnação, eu posso ter feito na outra. Acabou, você desarmou o cara, né? Perdão das ofensas, essa é difícil, né, gente? Você vai 1 quilo de sal junto para poder entender o que é isso, né? Perdão das ofensas, né? E às vezes a gente está perdoando a ofensa, que na realidade nós somos os ofensores, né? Então, nada mais é do que você fazer para o próximo o que gostaria que fizesse para você, ué. Quando você vê uma notícia na televisão, igual agora, né, passou agora, né? Mataram 26 de uma quadrilha aí, né? Cangaceiros modernos, uma coisa assim que fala. A gente que é espírita, a gente não pode bater palma, não, hein, gente? Cuidado, cuidado. Vamos fazer uma prece para eles, eles estão no erro, a gente pode ter feito parte disso, hein? A gente conseguiu sair graças a Jesus, que em algum momento nós enxergamos ele. Se nós não entramos, graças a Jesus, porque a porta larga e a porta estreita. Vamos, né, agradecer de não ter entrado nessa. Mas não quer dizer que a gente vai julgar os outros, não, gente. Espírita, que tem conhecimento de causa, vamos tomar cuidado, gente. Ah, tem que matar mesmo? Não, gente, por favor, né? Eu usava uma camiseta que eu comprei da Rosselli, lá nos idos, né? 94, 1994. E uma delas falava contra o aborto. Eu usava essa camiseta na rua. Olha, ninguém, pelo menos na época, tinha coragem de falar alguma coisa contra o aborto. Todo mundo ou ficava quieto ou falava assim, nossa, muito bacana essa camiseta, eu apoio essa ideia, eu sou contra também, eu acho legal. E eu tinha uma outra camiseta que falava contra a pena de morte, do CEFEC, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Aí eu ia em certos lugares com a camiseta, né? E a pessoa falava assim, ah, mas eu queria ver se alguém fizesse alguma coisa com a sua filha, com a sua mulher, com a sua mãe, se você ia ser contra a pena de morte. Vocês entenderam a situação? É difícil de a gente falar e explicar aquilo que a gente entende. Porque Deus, nas suas leis, ele é infinitamente justo. É até uma posição humana a gente falar que ele é infinitamente justo. Porque Deus é Deus, né? E o que acontece? Nada escapa às leis divinas. Então a gente não precisa se preocupar em nós fazermos a lei, não. Tem alguém, no modo de dizer, tem uma força, uma energia muito maior que se preocupa com isso. A benevolência, que se exprime na boa vontade e na disposição de praticar o bem. Trabalho em favor do semelhante. Que tipo de trabalho? Qualquer trabalho, gente. Você pode ser benevolente até no seu emprego. Respeitando o horário, respeitando, né, as coisas de Deus, né, evitando palavras, né, que não são agradáveis em nenhum lugar. Isso é ser benevolente, mantendo o nível. Porque às vezes você está numa fila do banco, ou da feira, ou do supermercado, e surge aquela conversa, né? Ah, mas fulano de tal, não sei o quê, você vai lá e você vai falar para a pessoa, não, para de falar mal dele, não. Aí você fica brigando, né? Você pega e puxa um outro assunto. Nossa, mas não. Então você procura alguma coisa positiva. Você vai ver que vai mudar tudo o ambiente. A própria pessoa percebe que muda o ambiente. Indulgência, que é clemência e misericórdia para as imperfeições alheias. Solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo. Gente, nós todos somos fracos. Então a gente tem que procurar entender isso, pôr no lugar, né? E o perdão, né? Esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém no ato de tolerância esclarecida, que se exprime na compreensão, ao momento da pessoa, né? Aqui. Não basta uma virtude passiva, precisa uma virtude ativa, é o que nós comentamos no outro slide, né? Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que ocorrem. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? É a pergunta 770 do Livro dos Espíritos, tá, gente? Aquela pessoa que, então, eu vou para o mosteiro, não tem aquele negócio? Eu vou para o mosteiro, eu vou me isolar do mundo, porque lá eu não faço mal para ninguém, eu vou ficar orando, e, né? O que pensar disso? Duplo egoísmo. Porque ele quer fugir do mal e quer se isolar, não está nem aí com os outros, né? Aí é letrada essa questão.
Mas será mérito esse retraimento se tiver por fim uma expiação impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? O que é melhor, se impor uma privação penosa ou se ajudar os outros? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Livro dos Espíritos, tá? Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Ou seja, se você quer fazer o bem para os outros, você se envolve na sociedade, procura fazer alguma coisa, né? Aí você vai estar se esforçando. E se você não conseguir hoje, amanhã você consegue. Agora, se você se isolar, você vai perder a encarnação e a fila é grande, gente. A fila é grande. 771, Livro dos Espíritos. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados. Ou seja, aqueles que abdicam de tudo para socorrer, né, os desgraçados, né? Madre Teresa de Calcutá e tantos outros aí, né? Que pensar deles, né? Não precisa nem falar muito, né? Esses se elevam rebaixantes, têm um duplo mérito, se colocarem acima, né, dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então aí já é duplo mérito, né? E a letra A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Por exemplo, uma pessoa se isola para poder descobrir a cura do Covid, da AIDS, ou, né, para escrever um livro edificante. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Tá vendo? Eles se isolam da sociedade. É a mesma coisa, eu vou fazer um estudo aqui para vocês, eu tenho que estudar para mim poder falar. O que acontece? Eu tenho que sair do convívio meu normal, senão eu não vou conseguir me concentrar, né? Uma maneira bem pequena da gente falar, né? Simplificar. Livro dos Espíritos. Que se deve pensar da esmola? Isso aí é difícil, né? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Tá, gente? Isso é bem, né, fácil de entender. É reprovável dar esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira como a gente faz. O homem de bem que compreende a caridade, de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Porque, mais das vezes, ele não é profissional da mendicância. O que precisa, de fato, ele não vem atrás. Você que tem que ter o esforço de procurar saber quem são essas pessoas. E chega lá, você nem sempre você precisa, às vezes precisa dar uma cesta básica, mas de repente você fica sabendo de alguém que ele tem uma especialização na profissão dele, seja de qualquer que seja, e você dá um jeito de encaixar as coisas, ele nem vai saber que foi você que ajudou, né? Lembrando também que aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Gente, isso aqui é problemático, né? A gente vê em casas espíritas, às vezes, em qualquer templo religioso, as pessoas quererem, né, tirar selfie, né, porque está ajudando. Tome cuidado com isso, tá, gente? É Jesus, né? Ignorem, olha lá, ó, Jesus, ignore a mão esquerda que a direita der. Por essa forma, ele, né, Jesus nos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola, né, da beneficência. Nem sempre o mais necessitado o que pede. O temor da humilhação detém o verdadeiro pobre que muitas vezes sofre sem queixar. A esse é que o homem verdadeiro humano sabe de procurar. Gente, hoje eu estou dando muito exemplo meu, né? Mas, né, quando a gente passa dos 50, né, Laide? A Laide não passou ainda não, mas eu já passei. Quando a gente passa dos 50, o que acontece? A gente viveu um pouquinho já, né? Então, a gente tem muita experiência, né? E eu lembro a Gabi, minha filhinha mais nova, quando a Raquel lembra disso. Não foi a Gabi, não, foi a Michelle, a mais velha. A gente estava dormindo uma noite e criança, né, antes de dormir, vai mamar, não tem esse negócio aí, vai dormir 10 horas, 8 horas mama, né? Aquelas coisas de
criança novinha, né? E ela não mamou, tipo, a última mamada da noite, ela não quis mamar. E a gente deitou e dormiu. Tipo assim, não sei que horas da noite, da madrugada, ela acordou berrando de fome. A Michelle deu um berro de fome que eu falei para você, eu pensei comigo, né? Falei para Raquel, e se eu não tivesse agora leite na geladeira, ou o que for, para dar para ela? O que seria de mim? Né? Então, eu imagino que, e o pior que a gente possa imaginar é que tem pessoas que passam por isso. Aí é muito, muito, muito grave a situação, tá, gente? Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito, porque todas indicam progresso na cena do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária, né? Sempre que a gente resiste aos nossos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento de troca oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E aí eu ponho, né, o amor de mãe e de pai, né, gente? Porque olha aqui, né, vamos falar a verdade, negócio só de amor de mãe, eu não concordo não, de pai também é igual. Então a gente faz para o filho sem querer nada em troca. Na realidade, a gente quer a felicidade dele em troca. Então é uma pálida imagem do que é uma virtude, uma pálida imagem, porque a virtude mesmo é muito maior, né? Porque o espírito superior, ele é abastecido com o bem que ele faz. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas querendo ser recompensado lá, né, na frente, na outra vida. Isso aí, espírito, eu acho que deve tomar cuidado com essa pergunta aí, né? Olha, gente, né? O que vocês acham? É reprovável a gente fazer o bem para querer estar melhor? Olha, eu vou falar por mim, tá? Eu sei a resposta porque eu fiz estudo. Mas eu vou falar por mim. Quem não quer ser feliz aqui? Quem quer ser feliz? Eu levanto a mão mais alto possível. Eu quero ser feliz. Então, se a gente sabe que para a gente ser feliz a gente tem que evoluir, vamos lá, gente, vamos correr atrás. Olha lá. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Então, não é interessante você querer fazer a troca, tá, gente? Mas, né? Vamos continuar aqui. Legal. Contudo, todos alimentam um desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo, gente. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Né? Essa é a grande questão. A gente ainda está nesse nível de querer, né, um bem mais rápido, né? A gente sabe que o ideal é que não fosse assim, mas são os degraus, tá, gente? Porque é fácil a gente falar assim, não, né? Vamos ser francos conosco mesmo, né? Ó, último slide, tá, gente? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia, né, pré-concebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Por isso que eu falei que aquele exemplo, né, que eu dei do amor de pai, etc., né, de mãe, ele é um exemplo que a gente pode falar sobre um verdadeiro amor, que você não quer nada em troca, né? Com certeza não quer nada em troca, né? Você dá a vida sua para uma criança, para um filho. E essa frase de Emmanuel, né, tirado do livro Verdade e Luz, psicografia de Chico Xavier. Fé sem caridade é a lâmpada sem reservatório da força. Você vê uma lâmpada, mas não tem energia, não tem o querosene, né? Caridade sem fé representa a usina, né? A energia sem a lâmpada. Não tem jeito. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos, porque a fé raciocinada ela vai nos fazer agir de maneira a procurar crescer. Né? A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Emmanuel, tá, gente? Bom, pessoal, agradeço aí a possibilidade de a gente fazer esse estudo junto, né?
porque quem mais aprende é aquele que mais estuda, né? Então, é muito bom a gente estudar e difundir essas mensagens, né, bonitas do Espiritismo, né, do Consolador Prometido. Ô, Laíde, obrigado, viu?